Inicialmente, o nosso bom dia a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Aqueles que adentram pela primeira vez, sintam-se acolhidos por nós, por esta espiritualidade amiga. Também endereçamos o nosso bom dia, o nosso abraço àqueles nossos irmãos que se encontram em seus lares e que nos assistem através do Facebook, das mídias, enfim. Iniciamos mais uma atividade doutrinária fraterna neste domingo e buscamos nesse instante o recurso da prece, esta que nos conecta, que nos interliga com a espiritualidade amiga, com estes benfeitores que bem antes de aqui nós estarmos já se encontravam, preparando todos os ambientes para aqui nos receber. Buscamos assim, nos despojando por alguns momentos daqueles pensamentos negativos, daqueles sentimentos contrários ao amor. E buscamos assim Jesus, o nosso mestre, nosso guia. Buscamos Deus, que é nosso Pai, Criador de tudo e de todos, e que a nós concede mais um dia aqui neste plano terreno, mais esta oportunidade de recebermos estes medicamentos da farmácia divina através destes ensinamentos. Rogamos a estes irmãos espirituais, Dr. Bezerra e toda a sua equipe, que esteja com cada um de nós, com cada um desses irmãos que mencionamos, com esses irmãos que vêm desprovidos do corpo, nos concedendo a assistência, a inspiração, iluminando as nossas mentes, abrindo as nossas mentes, para que possamos receber estes medicamentos. Que esta luz do Mestre Jesus esteja envolvendo a todos nós nesse instante, pacificando, acalmando, dissipando todas aquelas energias, aqueles pensamentos, e introduzindo em nós a luz do Evangelho redivivo, a luz do ser imortal que todos nós somos, e que, nos dizendo uma vez mais, como bem ouvimos na mensagem do Momento Espírita, tudo paz, exceto Deus. E que Ele, em seu nome, em nome de Jesus, em nome desta espiritualidade amiga, possamos iniciar as atividades doutrinárias desta manhã, em paz, em segurança,
e com alegria em nossos corações. Desde já, Pai, nós te agradecemos por nos conceder esta oportunidade de aqui nós nos reencontrarmos. E em seu nome, iniciamos os trabalhos desta noite, expressando também a nossa alegria, a nossa felicidade, de uma vez mais termos conosco o nosso irmão Wagner, que trará para nós hoje, à luz da doutrina espírita, estes conhecimentos com o tema reencarnação, instrumento da justiça divina. Graças a esse Pai, que é todo misericordioso e bondoso, nos concede a oportunidade da reencarnação. Então, meu amigo, nosso irmão, a nossa alegria de estarmos com ele que recentemente passou por um processo cirúrgico, ainda se encontra em recuperação. Fique à vontade, Wagner, se precisar usar a cadeira, se sentar, fique bem à vontade. E assim endereçamos o pedido à espiritualidade amiga, que conceda toda a assistência, todo o amparo, para que possa trazer para nós esse tema. E assim todos nós possamos beber destes conhecimentos à luz da doutrina espírita. Esta luz, essa doutrina, esses ensinamentos que com certeza fazem a diferença na nossa vida. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Muita paz a todos. E agora, fique à vontade, vai. Muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. A grande maioria de nós, da humanidade em geral, crê na existência de um Deus, independente do nome que utilize, mas crê na existência de uma entidade suprema que a tudo preside, a tudo governa, criador e mantenedor do universo. E essa crença, ela pode vir de ensinos que a pessoa recebeu de seus antepassados, como também de uma intuição natural, pois desde os primeiros povos da humanidade já existia essa crença na existência de uma entidade maior, uma entidade suprema. E nós, espíritas, temos uma relação muito próxima desse conceito da divindade, porque a primeira pergunta da primeira obra espírita é justamente sobre Deus. O que é Deus? E o espiritismo, diferente de algumas outras crenças de outras religiões, vem nos apresentar um Deus, sim, criador, todo-poderoso, como em todas as demais crenças, mas um Deus não mais vingativo, punitivo, como em outras crenças, em outras religiões, um Deus parcial, que era o Deus de um povo contra o outro povo, mas vem apresentar, sim, um Deus universal, justo e bom. Um Deus que é todo justiça, todo bondade, mas alguns acontecimentos na nossa vida, e aqui falo como espírita, com espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita, mesmo a nós que cremos em Deus, que estudamos a existência de Deus, que vimos os atributos da divindade, muitas vezes somos chacoalhados por alguns acontecimentos que nos fazem duvidar ou da própria existência de Deus, ou da sua justiça, da sua bondade. Porque alguns acontecimentos de nossa vida fazem com que nós nos questionemos: por que Deus permite que isso aconteça? Onde está a justiça divina que faz com que alguém que aparentemente nada deve tenha que pagar?
Onde está a bondade divina quando permite que um ente querido parta prematuramente? Enfim, há uma série de situações que, por mais consolidada seja a nossa crença, a nossa convicção, a nossa fé, nos dão uma chacoalhada. E aí o próprio Espiritismo vai nos oferecer uma chave, um conhecimento, uma compreensão que vai explicar, mesmo nesses momentos de dor, de dificuldade, o que faz com que nada escape aos olhos de Deus e que nada escape da justiça e da bondade divina, mesmo quando nos pareça o mais absoluto caos. E é por isso que hoje nós falaremos de um tema que está lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. E aqui só uma licença, porque eu esqueci do meu controlinho, só um pouquinho. Obrigado. Consigo fazer de pé, passei realmente por um procedimento cirúrgico, mas ainda consigo ficar de pé. É mais difícil de me elevar aqui, porque tem um banquinho para a gente ficar mais alto. Eu não gosto, porque dizem que aquele que se eleva será rebaixado. E eu sou gremista, não gosto nem de ouvir a palavra rebaixado. Mas o que nós vamos falar hoje é reencarnação, instrumento da justiça divina. Porque é justamente a reencarnação que nos permite entender esses acontecimentos da vida e compatibilizá-los com a justiça divina, com a existência de Deus, de que tanto falávamos no início. Mas antes da gente começar a falar sobre a reencarnação, é importante que a gente lembre algo. Que a ideia da reencarnação, ela não é recente, nem foi inventada pelo Espiritismo. Trata-se, na verdade, de uma crença muito antiga, cuja origem se perde no tempo. Nós vamos ouvir relatos de crenças reencarnacionistas na Índia antiga, no Egito antigo, na Roma antiga, em diversas civilizações. Então, o Espiritismo não inventou a ideia de reencarnação. O que ele fez, então? Ele trouxe a explicação para esse fenômeno que, na antiguidade, era visto de uma forma mística, sobrenatural. Alguns povos entendiam que era uma punição para alguns espíritos, não para todos. Outros povos entendiam que nós voltávamos até como animais. Então havia uma confusão muito grande. E o que o Espiritismo fez foi esclarecer e explicar a reencarnação. Então, através do entendimento da pluralidade das existências corporais, das várias existências, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente, eles, os espíritos, a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais de acordo com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. É o que nos diz a questão 222 do Livro dos Espíritos. Então, essa crença já existia, mas o Espiritismo vem explicá-la de forma racional, despindo-a das crenças, das crendices que existiam sobre a reencarnação e confirmando algo, isso é muito interessante, confirmando uma tendência natural que muitos de nós já trazemos nessa crença das vidas sucessivas. É bem interessante se vocês fizerem esse teste com crianças, eu já fiz com os meus, quando eles te perguntam algo, você introduzir, não querendo doutrinar as crianças, nada disso, mas introduzir a ideia da reencarnação, não é algo que eles falem, não, capaz, não sei o quê. Pelo menos com os meus e com crianças com quem conversei, é algo que elas acreditam naturalmente. Ah, é porque são inocentes? Não, é porque elas estão, digamos assim, mais próximas do evento reencarnatório. Elas eram espíritos desencarnados até pouco tempo.
E elas trazem naturalmente essa crença. O que aconteceu é que por muito tempo essa crença foi sufocada, combatida por uma série de preconceitos. E que hoje o Espiritismo vem esclarecer a ideia da reencarnação, confirmando essa crença íntima, essa convicção que muitos de nós já trazemos, que é a reencarnação, que explica vários fenômenos e principalmente é a reencarnação que dá sentido à lei do progresso, que é uma lei da natureza. É a reencarnação que dá sentido à sabedoria do Criador. E por que a gente está falando isso? Porque a reencarnação, ela se fundamenta na justiça de Deus, porque o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Ora, a reencarnação vem dizer exatamente o seguinte, que após essa vida, nós desencarnaremos e teremos outras oportunidades de vivermos aqui encarnados, com outro corpo, obviamente, mas que teremos, com essa experiência, a oportunidade de reparar os nossos erros do passado. Porque quantas vezes nós vemos pessoas nessa vida que erram e que se arrependem e têm oportunidade de reparar o erro nessa própria vida. Mas muitos não conseguem. E a misericórdia divina faz com que todos tenham a oportunidade de reparar esses erros em sucessivas vivências. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de que não dependeu o melhorarem-se? E aqui vejam, aqui a gente tem que comparar com a crença da época. Qual era a crença dominante? A de que o indivíduo só tinha uma vida e essa vida era determinante para o resto da sua existência espiritual. Ou seja, viveu bem, vai para o céu. Viveu mal, vai para o inferno. E acabou, ponto final. E a pergunta que os próprios espíritos fazem é, não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles que muitas vezes não tiveram oportunidade de se melhorar, aqueles que viveram por pouco tempo, aqueles que viveram em condições difíceis, aqueles que erraram. Um pai não dá a chance para o filho reparar o seu erro. Um pai humano, aqui eu estou falando aqui de nós. Um filho nosso erra. Nós vamos corrigir. Muitas vezes temos que aplicar algum tipo de reprimenda. Mas estamos sempre deixando as portas abertas para a reparação do erro. O que dizer de um pai soberanamente justo e bom? Ele não dá a chance? E outra, não são todos filhos de Deus? Todos os homens? Nós estamos falando de um Deus universal, não um Deus de um povo que está protegendo só um grupinho. São todos. E como nós vemos equívocos no mundo? Agora mesmo estamos passando por uma guerra. Quantos equivocados, quantos se comprometendo? E quantos que, ao nosso ver, injustiçados, desencarnando precocemente por causa da ignorância de outros homens? Onde está a justiça se não houver uma nova oportunidade para aqueles que agridem poderem reparar e aqueles que sofrem poderem ter outras oportunidades? É o que nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 171. E depois Kardec vai comentar essa questão e ele vai dizer o seguinte: todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, todos nós, espíritos, todos, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes, mas com um potencial para atingirmos a perfeição que nós conseguirmos, digamos assim. O nosso referencial na Terra é Jesus, o Espírito mais perfeito que já habitou o nosso planeta. Então, nós temos ele como patamar. Mas, certamente, o próprio Cristo tem outro patamar de perfeição. E assim vai, porque nós
na nossa visão limitada, nós temos um patamar. Mas aqueles que já têm a visão mais ampliada, com certeza tem outro. É igual quando a gente é criança e o nosso modelo é o nosso pai, né? E que bom que muitas vezes ele continua sendo o modelo, mas às vezes a gente conhece modelos melhores e a gente vai ampliando os nossos horizontes a ponto de, em algum momento, a gente servir de modelo para alguém também. Então, nós vamos almejando essa perfeição e temos condições de alcançá-la. Mas, para isso, nós vamos tendo que passar por uma série de provações que a encarnação propicia. Mas a justiça de Deus nos concede realizar em novas existências aquilo que não pudemos fazer ou concluir em uma existência só. Então, sinceramente, esse é um dos temas que eu mais gosto do Espiritismo, e acho que de tanto ler sobre isso, de tanto refletir sobre isso, eu não consigo me imaginar não acreditando nisso, sabe? E às vezes eu posso até, e peço desculpas, ser tão incisivo em algo que talvez não seja a crença de vocês. Mas para mim me parece tão óbvio que o mais justo é ficar dando oportunidades àqueles que falharam, ou àqueles que quase completaram uma missão, mas não completaram, ou não tiveram oportunidade de realizar uma missão, é dar novas oportunidades. Isso me parece justo. Me parece o que qualquer um de nós faria com os outros se fôssemos Deus, se brincássemos como aquele filme lá, Todo-Poderoso. Já assistiram aquele filme? Onde Deus decide tirar férias e daí dá os poderes no colo de alguém lá, né? Só que é alguém totalmente despreparado. Todo mundo pede para ganhar na loteria, ele deixa todo mundo ganhar na loteria, quebra a loteria, né? Ele, enfim, atende todos os pedidos e vê que nem sempre o papel ali do Deus é atender as preces de todo mundo. É um filme espírita? Não, mas vale como reflexão, interessante, para a gente se colocar no papel de Deus. Agora, mesmo dentro das nossas imperfeições, nos parece que, se fôssemos Deus, daríamos oportunidade a todos que não puderam fazer, ou não puderam concluir uma prova numa primeira experiência. Isso é comentário de Kardec. E ele segue. Não obraria Deus com equidade, com igualdade, com justiça, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre aqueles que talvez tenham encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à sua vontade, obstáculos ao seu melhoramento. E aqui é algo que dá muita polêmica quando se discute no meio político isso, no meio da sociologia, porque muitos falam em meritocracia. Não, as pessoas conseguem as coisas pelo seu esforço, pela sua dedicação. Quanto mais se dedicar, mais vai conseguir. E óbvio que tudo isso está certo. Só que muitas vezes nós ignoramos que o ponto de partida não é o mesmo para cada um. Nesse exato momento, posso arriscar que está nascendo o filho de algum bilionário da humanidade. Nascendo com saúde, em berço de ouro, com todas as condições. E possivelmente nesse momento também está nascendo alguém lá na Ucrânia, perto de Chernobyl, com risco de guerra, ameaça atômica, fome, miséria, ou em qualquer outro lugar, porque se formos citar locais onde a miséria impera, não precisamos ir tão longe, aqui, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então vemos que o ponto de partida para cada um é completamente diferente. Como que a gente vai comparar? É só se esforçar, mas um precisa de um fiapo de esforço e o outro de sangue, suor e lágrimas. Então, obviamente que a gente condenar ou simplesmente julgar com a mesma balança aqueles que tiveram oportunidades tão diferentes não é justo, não é bom. E Deus é justo e Deus é bom. Então, se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente, lembram daquela ideia? Céu e inferno, morreu, pronto, agora se decide, céu ou inferno? Se isso fosse verdade, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas. E não haveria imparcialidade no tratamento que a todos
ele dispensa. Ora, se Deus julgar da mesma forma, e aí, novamente, lógico, quando a gente analisa aqui, a gente está falando de Deus, Deus julga, Deus... Mas vamos colocar pela nossa visão. Como que a gente analisa uma mãe que rouba uma caixa de leite para alimentar os seus filhos e um político que rouba um dinheiro que iria para beneficiar toda uma comunidade? O crime é o mesmo. Como que, aos nossos olhos, como que fica? Como que a gente julga alguém que, sendo ameaçado, né, protegendo a sua família, sendo ameaçado por alguém, acaba desferindo um golpe numa pessoa, e outra que, sem ter motivo nenhum, agride alguém pelas costas? O crime é o mesmo, a agressão é a mesma. Mas não parece que as circunstâncias são diferentes e, por conta disso, nós teremos que ter olhares diferentes para essas situações? Como é que Deus, justo e bom, vai julgar da mesma forma pessoas que tiveram oportunidades completamente diferentes? Então, essa reflexão é que mostra que a reencarnação vai explicando essas dificuldades que a gente tem para entender a justiça divina. Então, a doutrina da encarnação, que é essa que consiste em admitir para o espírito muitas existências, é a única, e eu já volto nesse única aqui, tá? É a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por nossas provações. A razão nos indica isso e os espíritos nos ensinam. Vejam, como eu falei, muitas vezes, e eu já tive essa oportunidade de conversar com pessoas que não eram espíritos, nunca tinham lido sobre o espiritismo, e aí quando eu converso e falo que tal coisa, ela fala assim, puxa, eu sempre achei isso, mas eu nunca li isso no espiritismo. Eu brinco que a pessoa já era espírita e não sabia. Né? Por quê? Porque às vezes a crença da pessoa já é em tudo aquilo que o espiritismo fala, mas ela nunca leu, nunca teve oportunidade. Então, essa nossa crença, essa nossa razão nos indica isso, e os espíritos vêm nos ensinar exatamente isso. Porque é bom que a gente tenha em mente que esses ensinamentos da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, Evangelho, Segundo o Espiritismo, as outras obras básicas, elas não saíram da cabeça de Kardec do nada. Kardec sentou um dia e disse, vou escrever. Não, foram os próprios espíritos superiores que vieram e trouxeram isso a ele. Há vários médiuns e coube a ele catalogar e organizar tudo. Então, os próprios espíritos que estão numa posição mais vantajosa, porque olham, digamos, de cima, conseguem ver a situação mais ampla do que nós que estamos encarnados, eles vêm nos ensinar que a única doutrina que explica todas essas anomalias que a gente estava falando é a doutrina da reencarnação. Porque eu consigo, não sei se vocês conseguem ver outras possibilidades, mas quando acontece algo que aparentemente não tem explicação, uma grande injustiça, eu só vejo 3 possibilidades. Uma, Deus não existe. Não, que Deus é esse que permite? Não, Deus não existe. Só que aí nós temos uma série de outras objeções, porque o universo funciona de uma forma tão perfeita que é quase que uma loucura você crer que não há algo que gerencie isso. O caos, né, a desorganização não iria organizar algo, o acaso não iria organizar algo tão bem organizado. Aí o que sobra? Não, mas se Deus existe, então Deus não é justo, Deus não é bom. E aí a gente volta naquelas crenças antigas de deuses punitivistas, deuses que eram rancorosos, que se zangavam com a humanidade e as punia, e isso não me parece nada muito evoluído, nada muito melhor do que nós. E se nós cremos em Deus, nós imaginamos que Ele é muito, muito, muito superior a nós. E aí a única crença, a única doutrina que consegue compatibilizar a existência de Deus e a justiça de Deus é a reencarnação. Porque ela é a única que mostra uma certa justiça de Deus para aqueles que estão em uma condição qualquer inferior. Porque essa é uma existência.
em outras eles vão ter outras condições. É a única que pode explicar o futuro. E isso Chico falava muito bem, nós vamos falar no final, né? Que aquilo que nós estamos fazendo hoje é o que vai refletir no nosso futuro. Porque a vida não termina com essa encarnação. Né? Aquela história, viva intensamente como se cada dia fosse o último. Né? Por um lado, óbvio, a gente tem que viver, a gente tem que aproveitar, mas nunca vai ser o último porque nós somos imortais. Né? Então, todos os nossos atos têm consequências. Né? E, finalmente, é aquela que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por nossas próprias forças. Nós mesmos vamos corrigir aquilo que erramos. Nós mesmos vamos resgatar aquilo que, né, fizemos de modo inadequado. Tá? Aí, lá no livro A Gênese, Kardec vai dizer que com a pluralidade das existências, o homem explica aquilo que nós estávamos falando. Todas as aparentes anomalias da vida humana. Porque a gente fala que é uma anomalia, que é uma coisa que não poderia acontecer, porque nós não compreendemos. Mas a partir desse ensinamento da reencarnação, se explicam, por exemplo, as diferenças de posição social. Por que um nasce em berço de ouro e outro na mais profunda e completa miséria? Porque essa é uma das experiências. Em outras, possivelmente, vai se inverter. É o que explica as mortes prematuras. Porque sem a reencarnação, tornariam inúteis a alma as existências breves. Alguém que morre com 1 ano, com 6 meses de vida, com alguns dias. E vocês, por quê? Imagine se a sorte desse espírito estivesse, né, determinado por aqueles dias, por aqueles meses, por aqueles anos de vida. Sem que ele tivesse outras oportunidades. Não é lógico, não é justo. É a única que explica a desigualdade de aptidões intelectuais e morais. E como que ela explica? Por que alguns nascem com facilidade para uma área, outros para outra? Por que alguns parecem que são, nossa, um espírito evoluído e outros já estão rebeldes? Pela ancianidade do espírito. É um espírito que já viveu. Aquele bebezinho que a gente está recebendo lá no nosso lar, já viveu e já mais ou menos aprendeu e progrediu. Já aprendeu mais, já aprendeu menos, já progrediu mais, já progrediu menos. E traz, nascendo, aquilo que ele adquiriu em suas existências anteriores. Então, a reencarnação é a chave para a gente entender por que existem aqueles garotos prodígios que com 3, 4 anos saem tocando piano, saem tocando Beethoven, sem nunca ter feito aula. Por que tem aqueles que saem pintando, trazem conhecimentos de astronomia, muitas vezes? Porque eles trazem isso de vidas passadas. E a reencarnação explica isso de maneira muito satisfatória. Kardec vai dizer ainda que devemos reconhecer, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que? Sem ela se mantém inexplicável. E aqui eu peço uma ajuda para vocês, por o seguinte. Eu só consegui ver na reencarnação explicação para isso, mas se algum de vocês tiver outra explicação, no final vocês me chamam aqui, me falam, porque, sinceramente, no Espiritismo a gente sempre evita falar assim, mas é o único, tanto que a gente não fala que o Espiritismo é a salvação. A caridade é. Né? A reforma moral que é. Ninguém precisa ser espírita para ser evoluído, de forma alguma. Mas dentro do Espiritismo, embora não existam dogmas, não existam ensinamentos que não possam ser questionados, a reencarnação é algo que sustenta todo o edifício espírita. Porque o conhecimento espírita só faz sentido perante a reencarnação. Porque a evolução, o progresso, só faz sentido se a gente tiver novas oportunidades. E é por isso que nós temos vivências tão diferentes uns dos outros. É por isso que a reencarnação é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça. Já ouviram aquele ditado assim? Mas aqui se faz, aqui se paga. Já ouviram? Sempre é verdade isso?
Vocês já não viram tanta gente que fez o mal a vida toda e desencarnou aparentemente impune? Já não viram tanta gente que fez o bem a vida toda e só sofreu e ainda sofreu na hora de desencarnar? Então, onde está essa justiça? Se não na reencarnação. E ela é consoladora, porque é muito doloroso e muito difícil para alguém que tem esse conhecimento espírita, ou que é cristão, ou que, enfim, tem um familiar, um ente querido que acaba desencarnando, por exemplo, pelo suicídio, você achar que a sorte dessa pessoa está determinada para o resto, para sempre. Porque ele cometeu um crime e ele não tem mais solução. Agora eu lhe pergunto a todos vocês, se alguém que ama muito e que desencarnou pelo suicídio, ou que sabe que viveu mal, que não obrou bem durante a vida, e desencarnou em condições difíceis. Se essa pessoa que tem esse familiar, esse amigo, fizer tudo direitinho, viver uma vida santa, ao desencarnar, ela vai ter paz, ela vai ser feliz, sabendo que um ente querido não tem a mesma condição? Nós precisamos uns dos outros. O Pedro esses dias falou sobre a felicidade não é deste mundo, mas em algum mundo ela deve ter essa felicidade. A felicidade que a gente tem aqui na Terra hoje, ela é fugaz, ela é passageira. Mas a felicidade, quando a gente alcança a perfeição, ela é inacabável. Mas como ser feliz plenamente, sabendo que entes que a gente ama estão num inferno eterno? É óbvio que é a reencarnação que nos consola, sabendo que até mesmo as pessoas que cometeram os erros mais terríveis terão a oportunidade de reparar, de se recuperar, crescer e evoluir, e serem felizes, e nós seremos felizes também ao lado de cada um deles. É por isso que a reencarnação constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, nos concedeu. É o que diz a questão 222 do Livro dos Espíritos. Mas aí, antes da gente começar as finalidades da reencarnação, é que a gente pensa, tá, então Deus nos deu essa misericórdia, essa oportunidade de ter outras vivências. Mas para quê? Para que serve, então, a reencarnação? Isso foi perguntado aos espíritos e eles responderam de uma forma muito sucinta. Expiação e melhoramento progressivo da humanidade. E ainda devolver a pergunta, se não for isso, cadê a justiça? Se não houver novas oportunidades da gente corrigir os nossos erros pela expiação e de progredirmos aquilo que não pudemos fazer em vivências anteriores, cadê a justiça? E aí, nós temos um resumo aqui, digamos assim, das finalidades. Para que serve a reencarnação de uma forma mais didática? A principal finalidade, fazer o espírito progredir e evoluir até a perfeição. Todos nós reencarnamos para dar certo. Ninguém reencarnou aqui para fazer guerra, para fazer maldade, para tumultuar. Não, todos nós temos um objetivo. Nem sempre nós o atingimos. Nem sempre nós conseguimos, superar as provações. Mas o objetivo é esse, progredir e evoluir até a perfeição. Mas nesse meio tempo, a gente acaba colaborando para o crescimento dos outros. Como? Dando condições, para que cada um de nós cumpra a nossa parte na obra da criação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos inseridos num todo. Nós temos a nossa missão individual de progredir, de evoluir. Mas o outro também tem. E eu participo disso. Se, por exemplo, uma pessoa precisa nascer reencarnada, ela precisa do quê? De um pai e de uma mãe. E então, quando eu estou na posição de pai e mãe, eu estou colaborando na obra da criação para que esse espírito reencarne. Eu estou, ao mesmo tempo, evoluindo e colaborando para a evolução do meu semelhante. Se a humanidade chegou a um ponto que pode ter alguma nova invenção,
vemos agora na pandemia as vacinas, os tratamentos, a prevenção, tudo isso foi inventado por alguém que cumpriu a sua parte na obra da criação. Quando Deus quer dar vamos dizer assim, um empurrãozinho para a humanidade, ele não faz diretamente, ele o faz através dos seus emissários. E são os cientistas, e são os trabalhadores em geral. Para que nós estejamos encarnados, precisamos nos alimentar. Para produzir cada vez mais, a ciência tem que trabalhar, e são os cientistas que fazem isso. E são os agricultores que estão lá produzindo o alimento que nós vamos comer. Então, todo mundo está participando. Então, ao mesmo tempo que nós evoluímos, nós estamos colaborando para a evolução dos demais. E, finalmente, aquela parte que a gente não gosta tanto, a gente não gosta tanto e até travou aqui, porque a gente não gosta mesmo dessa parte. Dá para ficar assim só, né? Evoluir, colaborar, cumprir sua parte na criação. Vamos desligar e ligar de novo. Aí, conceder a oportunidade de expiar faltas cometidas em vidas passadas. Essa parte a gente não gosta tanto, né? A gente só queria andar para frente e esquecer o passado. Mas tem aquela frase, o teu passado te condena, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Ora, isso não é para a gente ficar se culpando, mas é óbvio que a reencarnação explica que muitas das coisas que estão acontecendo hoje nas nossas vidas e não tem explicação nessa vida, tem explicação em vidas passadas. E isso é bom que aconteça. Por quê? Porque nós estamos resgatando os nossos débitos. Muita gente, e aqui eu falo com o maior respeito, tá? Vindo de outras crenças e outras religiões, tendem a ver isso aqui como uma espécie de castigo divino. Ou seja, aqui se faz, aqui se paga. Olho por olho, dente por dente. Então, fez alguma falta, vai ter que corrigir. Só que o curioso disso é que quando a gente desencarna, não acontece aquilo que a gente vê nos filmes ou que a gente imagina, que tem um tribunal lá, um senhor de cabelos e barbas brancas, abre o livro da nossa existência, aquele livro assim, e aí você já pensa, tomara que não chegue naquela página, tomara que não tenha sido registrado, ninguém tenha filmado. Não é assim, não é alguém, um terceiro ali te julgando. Quando a gente desencarna, nós mesmos fazemos um exame de consciência. E naquele momento, nós vemos onde erramos e suplicamos pela oportunidade de resgatar os nossos erros. Porque a nossa visão ampliada, livre dos limites dessa matéria, faz com que nós vejamos o que nós precisamos progredir e o que nós precisamos reparar. Então, nós mesmos escolhemos as expiações pelas quais vamos passar. E aqui é algo que eu também sempre peço cuidado, porque a gente tem uma noção, aquela ideia ainda de olho por olho, dente por dente. E é óbvio que a natureza da nossa expiação tem que ter a ver com a natureza da nossa falta. Esses dias estava lendo uma psicóloga falando sobre a educação dos filhos, e que muitas vezes os pais dão umas punições para os filhos que não tem nem pé nem cabeça, né? Então, assim, você foi lá e brigou no jogo de futebol, vai ficar sem celular por uma semana. Isso confunde a criança de um jeito, porque ele fala assim, mas eu briguei no futebol, o que tem a ver o celular? Né? Então, assim, não seria melhor dizer, vai ficar uma semana sem ir para o futebol. Isso tem mais lógica. E aí, ficou até tarde no celular, não estudou para a prova, foi mal na prova. Agora sim, você vai ficar uma semana sem celular. Aí tem lógica, né? Então, se isso é lógico para nós, claramente que há uma lógica divina acima de tudo isso. E que as punições, ou melhor, as expiações, têm a ver com as nossas faltas do passado. Mas a gente tem que cuidar para não criar uma tabela automática. Por exemplo, matou, vai ser assassinado. Roubou, vai ser roubado. Sabe, essas coisas assim, fez isso, vai ser aquilo. Porque, na verdade, o que o Espírito escolhe é uma forma de, ao mesmo tempo, expiar e aprender pelo erro do passado. Então, por exemplo, uma pessoa que cometeu um aborto numa vida passada, o que vai acontecer nessa? Não sei. Ela pode, por exemplo, querer ter filhos e não conseguir, né? Vir com alguma dificuldade
de engravidar. Mas também pode ter vários filhos e ter dificuldade para criá-los. Ou até uma outra condição. Eu me lembro de um caso que é contado pelo Hermínio de Miranda, excelente autor espírita, desencarnado recentemente. Ele conta lá no livro dele que uma mulher que realizou vários abortos, quando ela voltou nessa encarnação, ela veio como a irmã mais velha de uma família ela tinha vários irmãos. E quando ela tinha uma idade ali de 14, 15 anos, com 6 ou 7 irmãos mais novos, os pais foram embora e ela ficou responsável por educar todos aqueles que eram todos espíritos que ela havia abortado em uma existência passada. Não teve nada a ver com a maternidade em si, mas ela conseguiu, naquele momento, resgatar o fato de ter desamparado aqueles espíritos que ela tinha se comprometido a receber, e agora recebê-los numa condição onde ela era rejeitada. Ela não era reconhecida como mãe, porque ela não era mãe, mas ela tinha que ser a mãe na prática. E foi uma experiência que depois ela conta, foi muito bem sucedida. Então, cuidemos com essa história de, fez isso, vai acontecer aquilo. O que importa é que todos os nossos atos têm consequências. Teremos que reparar. Como vamos fazer essa reparação? Não sabemos. Mas o fato é que essa reparação acontecerá para nos fazer crescer. Porque a expiação é isso. A gente renasce para progredir, evoluir, colaborar para o progresso dos outros e expiar nossas faltas com a finalidade de progredir. Mas isso é só para os meros mortais, tá? Eu estou falando de outras pessoas. A gente está na última classe aqui, que é possibilitar ao espírito realizar tarefas na condição de missionários. Isso aqui é aquele pessoal, não. Somos nós, né, que já realizamos tudo que tínhamos que realizar de progresso, não temos mais nenhum erro para expiar. Aí o espírito vem na condição de missionário. Né? Brincadeiras à parte, nós temos alguns espíritos que a gente vê que quando renascem com aquela missão de fazer a humanidade progredir mais rápido. Então, meus amigos, isso está na questão 132 do Livro dos Espíritos, e para ir concluindo, a gente vê que a obrigação, ou melhor, antes de chegar nessa parte, duas questões que normalmente nos fazem quando a gente fala disso. Primeiro é, por que temos que reencarnar? Não dava para fazer tudo isso lá no mundo espiritual? E aí, os espíritos vêm e falam. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover o alimento do corpo, a sua segurança, o seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e a desenvolvê-las. Então, a encarnação é útil ao seu adiantamento. Né? A sua união com a matéria é útil ao seu adiantamento. Daí constitui uma necessidade a encarnação. É como se a gente saísse da zona de conforto. Né? A gente está lá no mundo espiritual, mas quando a gente entra aqui com dificuldades na família, eu ia falar sogra, cunhado, não falei, viu? Estou evoluindo. A gente tem dificuldade financeira, a gente tem dificuldade no trabalho, tudo isso são motores, são possibilidades que a vida nos dá de evoluir. Coisas que muitas vezes nós não teríamos no mundo espiritual. Então, só essa obrigação de ter que lutar, né, com as dificuldades da vida faz com que nós, espíritos, possamos evoluir mais rápido encarnando. Então, a encarnação é necessária ao duplo progresso, moral e intelectual. O progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos sustentar nossa família. Então, nós temos que crescer intelectualmente. E o progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. E é isso que a gente vê, as nossas vivências fazendo com que a gente tenha que harmonizar, conviver com o diferente, muitas vezes dentro do mesmo lar. É um desafio que a encarnação nos traz para nos desenvolver moralmente. E, finalmente, lá, a outra dúvida é, não dava para fazer isso numa encarnação só? Diz Kardec que uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar todo o mal que lhe sobra. E aí, será?
Ó, cada um faz um exercício individual agora. Não falem. Já chega eu pagando mico. Vocês não precisam. Olhem para dentro de vocês e pensem. Eu tenho alguns defeitos? Não vamos ter que olhar muito, né, para reconhecer isso. Né? Não. Não precisa ir tão dentro, igual a Suzane falou. Às vezes já está bem evidente, né? Mas, enfim, a gente tem alguma coisa para melhorar? Tá, essa é uma pergunta. A segunda é, tem alguma coisa, alguma virtude que a gente deveria ter e ainda não tem? E aí a terceira pergunta é, dá tempo de resolver tudo isso nessa? Essa é uma pergunta que cada um fica para vocês. Kardec colocou ali que é uma só existência, não dá. E claro que não dá, porque nós não estamos na nossa primeira existência. Olha só, do jeitão que a gente está hoje, nós já estamos numas quantas existências. Porque como eram as nossas primeiras? A primeira é que a gente matava, a gente fazia um monte de coisa. A gente pintava o 7, como se diz. E aí a gente foi evoluindo ao ponto de chegar no que estamos hoje. Quanto mais vai ser necessário, vai depender de nós. Vai depender do quanto que a gente ainda tem que progredir e do esforço que a gente está fazendo para progredir. Mas para cada nova existência, para cada nova existência de permeio matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. E isso é algo interessante, porque muita gente pensa, tá, mas então a reencarnação zera tudo, vou começar tudo do zero? Não. Não. A moralidade, as aptidões, os conhecimentos intuitivos, lembra que a gente falou das crianças que muitas vezes manifestam alguma aptidão já muito precocemente? Tudo isso são coisas que a gente traz das encarnações anteriores. Então, cada progresso vai se somando ao progresso anterior. E é por isso que nós vamos nos tornando cada vez melhores. Cada existência é, assim, um passo avante no caminho do progresso. É o que nos diz Kardec lá no livro Céu e Inferno. Então, meus amigos, a reencarnação, ao mesmo tempo, é a justiça divina agindo em nossas vidas, nos dando oportunidades, e é o mecanismo que nós temos para fazermos aquilo para o qual fomos criados, que é sermos perfeitos. Para a gente finalizar a nossa exposição de hoje, eu trago aqui ao mesmo tempo uma mensagem que tem tudo a ver com aquilo que a gente falou até agora, e uma homenagem ao nosso querido Chico Xavier, que ontem, né, estaria de aniversário, ontem fez 112 anos da sua reencarnação. Esse ano ainda faz 20 anos, né, que ele desencarnou, mas ele nos deixou uma série de mensagens. Mas tem uma que, aliás, é muito parecida com o que os meninos colocaram ali no Momento Espírita, né, aquela também passará, isso também passará, mas mostra um pouco da nossa inquietação com a reencarnação. E eu acho muito interessante que muita gente que não é espírita gosta dessa mensagem, mostrando que talvez a crença da reencarnação esteja mais presente do que a gente imagina. Chico vai nos dizer nessa mensagem o seguinte, que nascemos no lar que precisamos, vestimos o corpo físico que merecemos, moramos onde melhor Deus nos proporcionou, de acordo com o nosso adiantamento. Então, nascemos onde precisávamos, estamos com o corpo físico que precisamos ter nessa existência, moramos onde era o que Deus pôde nos proporcionar agora, de acordo com o nosso adiantamento. Possuímos os recursos financeiros coerentes com as nossas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as lutas terrenas. Cada um de nós tem as suas lutas nesse planeta, nesse momento, e os recursos nos serão dados. Nosso ambiente de trabalho é aquele que elegemos espontaneamente para a nossa realização. Por mais difícil, por mais duro, é o caminho que nós escolhemos seguir nessa encarnação. Nossos parentes, amigos, são almas que nós mesmos atraímos com a nossa própria afinidade. Portanto, o nosso destino está constantemente sob nosso controle. Nós escolhemos, recolhemos, elegemos, atraímos.
buscamos, expulsamos, modificamos tudo aquilo que rodeia a nossa existência. Nossos pensamentos e vontade são as chaves dos nossos atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na nossa jornada e na nossa vivência. Não reclamemos, nem nos façamos de vítima. Antes de tudo, analisemos, observemos, porque a mudança daquilo que nós não estamos gostando está em nossas mãos. Que nós possamos reprogramar a nossa meta, buscar o bem e assim viveremos melhor. Porque nos diz Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. O que estamos vivendo hoje é reflexo das nossas experiências anteriores. O que iremos vivenciar na sequência vai ser o reflexo das nossas experiências atuais. Que possamos fazer o melhor possível para assim termos aquela felicidade que tanto almejamos, como recompensa, como consequência do nosso próprio trabalho, do nosso próprio esforço. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Agradeço pela atenção de todos vocês. Desejo uma excelente semana e que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver, hoje e sempre. Muito obrigado.